Olá, pessoal! Hoje, então, vamos retomar os resultados das nossas buscas e tentar dar uma resposta ao caso daquele nosso paciente diabético, tipo 2, de 57 anos, que teve um ganho de peso maior nos últimos anos e cuja pressão arterial, que era de 130/80, passou a ser de 140/90. E a esposa dele, então, resolveu levá-lo para consultar e queria uma resposta. Vamos tratar a pressão desse paciente? Essa pressão traz risco para ele? Enfim. E aí nós fomos buscar na literatura essa resposta. Pesquisamos em várias bases e a nossa conclusão em relação ao tratamento da hipertensão no diabético ficou um pouco nebulosa. Quer dizer, a gente não tem um grau de evidência tão contundente que nos diga que é benéfico baixar a pressão sistólica de 140 para 130 e que é benéfico baixar a pressão diastólica de 90 para 80. Pelas nossas buscas, o que nós vimos é que há alguma evidência de que baixar a pressão diastólica de 90 para 80 pode reduzir um pouquinho a mortalidade, mas também uma coisa não muito contundente, quer dizer, um grau de evidência intermediário. E vimos também que baixar a pressão sistólica de 140 para 130 pode reduzir a ocorrência de acidente vascular encefálico, mas, por outro lado, tem estudos que mostram um leve aumento de mortalidade. Então, a pergunta fica sem uma resposta definitiva e clara. Então, volta-se ao paciente, o que fazer com ele? Bem, aí a gente vai entrar numa série de questões, né? Algumas coisas nesse paciente já são mais claras na literatura. Por exemplo, esse paciente ganhou peso. Um diabético tipo 2 que tem um ganho de peso torna a doença de controle pior. Então, realmente, esse paciente voltar ao peso fisiológico, reduzir o peso, pode ser benéfico. Isso, per si, já pode causar uma redução leve de sua pressão arterial para níveis mais aceitáveis, níveis prévios ao que ele tinha anteriormente. Bom, então isso é uma conduta que a gente já pode seguir. Fazer um bom controle do diabetes, ter um bom acompanhamento, isso é desejável, independente de tudo. Então isso é uma outra conduta que a gente pode seguir. Em relação a administrar uma medicação antihipertensiva ou não, talvez uma conduta mais sensata seria aguardar essas medidas que a gente chamaria de não farmacológicas, controlar o diabetes, reduzir o peso, melhorar os hábitos de vida, antes de pensar na utilização de um medicamento. Claro que para tomar essa decisão, a gente não deve tomá-la sozinha, a gente tem que ouvir um pouco os anseios do paciente, da esposa do paciente, o que eles estão pensando a respeito do problema e dividir com eles toda essa questão que eu dividi com vocês de uma forma, de uma linguagem bastante clara, bastante compreensível para uma pessoa leiga, para que ela entenda quais que seriam os reais riscos e benefícios de cada procedimento médico que a gente possa vir propor. Então, na verdade, usar medicina baseada em evidência na prática médica não é simples e nem trivial. E exige do médico uma seriedade, uma responsabilidade e muito estudo. E também uma capacidade crítica muito grande, pois nem tudo que é um guideline, uma opinião de um expert, pode ser a melhor forma de tratar uma determinada doença. Então, é um pouco essa mensagem que eu queria deixar com esse caso aparentemente simples, corriqueiro do dia a dia, mas que traz questões que ainda são nebulosas na literatura, para que vocês vejam que nem sempre a resposta direta, baseada em um único guideline, é a melhor resposta.